Bom dia a todos. Eu sou José Pio Borges, presidente do Conselho Curador do SEBRE, Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Esse webinar de hoje tem como tema as visões da China sobre política externa e multilateralismo, numa parceria do Núcleo Ásia do SEBRE com a Embaixada da China e com o CIIS, China Institute of International Studies. Em nome do SEBRE, eu queria agradecer a parceria de longa data com a Embaixada da China e a nova parceria com o CIIS, com quem assinamos um memorando de entendimentos neste ano e esperamos que esse seja a primeira de uma série de atividades em conjunto que faremos. Entre abril desse ano e junho, realizamos com a Embaixada da China uma série de eventos visando abordar as perspectivas para a cooperação sino-brasileira. Apesar da crescente centralidade da China no contexto internacional e de sua participação em organizações e fóruns multilaterais, ainda existe no Brasil um desconhecimento sobre o processo de formulação da política externa chinesa e das visões diplomáticas do país sobre o multilateralismo. É com esse objetivo que foi montado esse seminário. Eu gostaria de agradecer a presença do embaixador e amigo Yan Wamin, embaixador da China no Brasil, do embaixador Paulo Estivalé, embaixador do Brasil na China, do embaixador Xu Bu, presidente do CIIS, do embaixador Paulino Franco de Carvalho Neto, secretário de Assuntos Políticos Multilaterais do Ministério das Relações Exteriores, do senhor Liu Qin, vice-presidente do CIIS, do senhor Song Junying, diretor do Departamento de América Latina e Caribe do CIIS, e do nosso moderador de hoje, conselheiro do SEBRE e coordenador do Grupo Ásia do SEBRE, embaixador Marcos Caramuru. Antes de passar a palavra ao embaixador Yan Wamin, eu não posso deixar de mencionar um reconhecimento extraordinário pelo trabalho do embaixador Paulo Estivalé à frente da Embaixada do Brasil na China. Eu estive com ele um pouco antes da pandemia e naquela época já havia ocorrido o boom de exportações de commodities agrícolas brasileiras, também o de minério de ferro, de papel e celulose, mas havia uma grande expectativa do potencial de exportação de proteína animal para a China, que naquele momento sofria uma crise grande sanitária com a sua produção de proteína animal. Esse trabalho exigiu um esforço extraordinário da embaixada, comandada pelo Paulo, para a certificação e atendimento de todas as necessidades para aprovação de dezenas, talvez até centenas, de unidades industriais do Brasil que permitiram um crescimento extraordinário na produção de proteína animal do Brasil durante a gestão do Paulo à Embaixada da China, certamente com o apoio do nosso embaixador Yan Wamin aqui do Brasil. Por outro lado, também, durante o período do Paulo à frente da Embaixada da China, o Brasil passou a ser um dos 3 maiores exportadores de petróleo bruto para a China, junto com os 2 maiores produtores de petróleo do mundo, a Arábia Saudita e a Rússia. Então, ou seja, o Brasil assumiu uma posição de destaque como exportador de petróleo para a China durante o período do Paulo na Embaixada da China. Portanto, Paulo, em meu nome, em nome de todos aqui, eu queria agradecer e reconhecer esse seu trabalho extraordinário. Eu também gostaria de agradecer
de uma certa forma, nos despedir do ministro conselheiro da China, Xu Yuhui, que foi durante muitos anos aqui um grande amigo do Brasil e do SEBRE, e está deixando a embaixada para voltar a Beijing. Eu lembro que, entre os conselheiros do SEBRE, há 4 ex-embaixadores do Brasil na China: Roberto Jaguaribe, o Marcos Caramuru, o moderador de hoje, o Luiz Augusto Castro Neves e o Roberto Abdenur. E que o embaixador e antigo vice-ministro das Relações Exteriores, Marcos Galvão, indicado para suceder ao Paulo na Embaixada da China, é conselheiro do SEBRE e participou da fundação do SEBRE desde 1999. Portanto, para nós é uma grande alegria termos, assim, através do nosso conselho, uma relação muito próxima com a China. Então, agradeço a todos e o embaixador Yang Guamin, por favor, com a palavra. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado, senhor José Pio Borges, presidente do SEBRE. No primeiro, gostaria de agradecer a seu apoio e seu trabalho de organizar este evento, igualmente, pelo seu apoio de sempre para promover o entendimento entre os think tanks, entre a China e o Brasil, e as contribuições bem feitas pelo SEBRE para promover a amizade entre os dois países. E prezado senhor embaixador Xu, presidente do Instituto de Estudos Internacionais da China, também gostaria de agradecer sua proposta, iniciativa de realizar esta conversa online entre o SEBRE e CIS para debater sobre a diplomacia, particularmente a diplomacia da nova era da China e a posição do multilateralismo dos dois lados. O prezado senhor embaixador Paulo Estivalete, gostaria de manifestar meus cumprimentos e, particularmente, nesta ocasião, para expressar meu agradecimento e apreço por todos os seus esforços e trabalhos na sua missão como embaixador do Brasil na China, para promover, aprofundar nossa amizade e as cooperações nas todas as áreas. E lhe desejo grandes sucessos na próxima missão. E também gostaria de agradecer ao senhor embaixador Paulino Franco, secretário de Assuntos da Soberania Nacional e Cidadania do Itamaraty, senhor prezado embaixador Marcos Caramuru e outros senhores e todos os senhores pesquisadores. É uma imensa alegria de participar deste evento virtual com os senhores e sejam bem-vindos ao webinário organizado pelo SEBRE em parceria com o Instituto de Estudos Internacionais da China e a nossa embaixada. O SEBRE, um dos think tanks mais conceituados da América Latina, reúne as melhores cabeças pensantes nos mais variados campos e tem contribuído com
valiosas sugestões para o avanço do relacionamento China-Brasil. E ao Instituto de Estudos Internacionais da China também é uma instituição de prestígio nos estudos sobre a política externa da chinesa e as relações internacionais. A nossa embaixada e eu próprio vamos continuar a contribuir o espaço para o intercâmbio entre think tanks e acadêmicos dos dois lados. O tema deste webinário, Construção de uma Comunidade de Futuro Compartilhado, é de grande relevância no momento em que o mundo passa por transformações sem precedentes em um século e mudanças profundas na conjuntura internacional. A China começou a abrir uma nova jornada da construção integral de um país socialista moderno. E o seu desenvolvimento está cada vez mais interligado com o do mundo. Diante da nova conjuntura internacional e do novo marco histórico da China, o presidente Xi Jinping, com grande sabedoria política, coragem teórica e visão global, lidera pessoalmente as práticas da diplomacia de grande país da China na nova era e vem apresentando uma série de conceitos e propostas novas na diplomacia, o que constitui o pensamento de Xi Jinping sobre a diplomacia. Na recém-encerrada sexta sessão plenária do 19º Comitê Central do Partido Comunista da China, ficou definido que a diplomacia chinesa tem como objetivo servir à revitalização nacional e impulsionar o progresso da humanidade e promover, entanto, o estabelecimento de um novo modelo das relações internacionais, como a criação de uma comunidade de futuro compartilhado para toda a comunidade. Como conceito central do pensamento de Xi Jinping sobre a diplomacia, a construção de uma comunidade de futuro compartilhado é uma resposta eloquente às questões chaves, tais como qual tipo de mundo a China gostaria de promover e quais são os meios para alcançar esse objetivo. Ela tem as seguintes características. Em primeiro lugar, ela acompanha as tendências do nosso tempo. Diante dos sucessivos desafios globais, o presidente Xi Jinping aponta que os interesses convergentes, destino e segurança altamente entrelaçados. Os países do mundo formam uma comunidade que compartilha o mesmo futuro. Ao propor a criação de uma comunidade global de futuro compartilhado, o presidente Xi Jinping defende construir um mundo belo e limpo, com paz duradoura, segurança universal, prosperidade comum, abertura e inclusão, traçando o caminho para a comunidade internacional com energia positiva. É um cenário mundial de instabilidade e incerteza. Em setembro deste ano, o presidente Xi Jinping lançou a Iniciativa de Desenvolvimento Global nas Nações Unidas, conclamando a comunidade internacional a fortalecer a cooperação em 8
áreas principais, a saber, redução da pobreza, segurança alimentar, resposta à Covid-19 e vacinas, financiamento do desenvolvimento, mudança climática e desenvolvimento verde, industrialização, economia digital e conectividade, e acelerar a implementação da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Está em sintonia com o conceito de comunidade de futuro compartilhado e oferece mais uma solução chinesa para enfrentar os desafios globais. Em segundo lugar, a teoria tem grande praticidade. Construir uma comunidade de futuro compartilhado significa romper com o paradigma tradicional em que os países mais fortes buscam hegemonia ou se envolvem em um jogo de soma zero. O pensamento de Xi Jinping sobre a diplomacia defende a criação de um novo modelo das relações internacionais nos parâmetros de respeito recíproco, equidade, justiça e cooperação de ganhos mútuos. Promove os valores comuns de comunidade de paz, progresso, equidade, justiça, democracia e liberdade, e impulsiona a alta qualidade a iniciativa Cinturão e Rota. Estas afirmações contêm muitas ideias visionárias para resolver os principais entraves ao desenvolvimento humano, ampliam a conotação prática da diplomacia chinesa na nova era e abrem um novo espaço para a inovação teórica nas relações internacionais contemporâneas. A terceira característica é a sua abrangência e inclusão. O conceito de comunidade de futuro compartilhado busca uma base comum, preservando as diferenças entre os variados sistemas sociais, ideologias, civilizações históricas e níveis de desenvolvimento, viabiliza o progresso inclusivo e a cooperação fortalecida com ganhos mútuos. Nesse processo, os legítimos interesses de cada país devem ser protegidos e ampliados. E cada país dará a contribuição para o desenvolvimento e o progresso da humanidade. Para tanto, a China toma a iniciativa de promover a reforma do sistema de governança global, combate toda forma de unilateralismo ou hegemonia e repudia a tentativa de dividir o mundo sob o pretexto de chamada defender a democracia. Defende com firmeza o verdadeiro multilateralismo, promove a democratização das relações internacionais e advoga tornar o desenvolvimento global mais equitativo, eficaz e inclusivo. Promove a igualdade em direitos, oportunidades e regras para todos os países, com vistas a compartilhar os futuros do desenvolvimento, contribuir para um bem-estar do mundo e defender os interesses fundamentais da toda a comunidade. Senhoras e senhores, vivemos numa época repleta de desafios. Sob a orientação do pensamento de Xi Jinping sobre a diplomacia, a China continuará trabalhando para construir a paz mundial, impulsionar o desenvolvimento global,
defender a ordem internacional e disponibilizar bens públicos para todos, promovendo maior estabilidade e ímpeto de crescimento a um mundo complexo e volátil. Vale salientar também que o multilateralismo é um princípio fundamental seguido pela diplomacia brasileira. A China vê o Brasil como um ator-chave na cooperação com a América Latina e uma das principais forças no processo de multipolarização mundial. No âmbito das Nações Unidas, G20, BRICS e de outras organizações internacionais e mecanismos multilaterais, a China está disposta a fortalecer a comunicação e a concertação com o Brasil para melhor defender a justiça, a igualdade e a ordem internacional, salvaguardar os interesses comuns dos países em desenvolvimento, além de dar contribuições positivas para a estabilidade, o progresso e a prosperidade de todos no pós-pandemia. Acredito que o intercâmbio de hoje será benéfico para um entendimento aprofundado sobre a política externa da China na nova era. Gostaria muito de ouvir suas opiniões e comentários. E também desejo um pleno sucesso a este evento. Para finalizar, gostaria de agradecer uma vez mais ao SEBRE, ao senhor presidente Eusébio Borges, por organizar este evento. Obrigado. Obrigado, embaixador. Embaixador Paulo Chevalier, por favor, com a palavra. Bom, muito obrigado. Eu gostaria de iniciar agradecendo as palavras gentis do presidente do SEBRE, o José Pio Borges, que tem feito um trabalho extraordinário à frente do SEBRE e que sempre dedicou muita atenção à aproximação do Brasil com a Ásia e com a China em particular. Saúdo também o embaixador Yang Wangmin, o meu colega em Brasília. Foi uma satisfação trabalhar ao longo desses últimos anos de forma paralela para a aproximação, para o aprofundamento da amizade entre os nossos dois países. Também saúdo meu predecessor, o embaixador Karamuru, que hoje desempenha a função de moderador desse debate, embaixador Paulino, que fará comentários, também os participantes chineses, o presidente do Instituto Chinês de Estudos Internacionais, Xu Bu, o vice-presidente Liu Qin e o diretor do Departamento de Estudos para a América Latina e Caribe, Song Junin. O tema é evidentemente muito importante, ele é duplamente importante, porque o Brasil é um país que sempre atribuiu prioridade ao multilateralismo na sua política externa, e, por outro lado, nós temos aqui a China, uma das principais potências do mundo, e que, evidentemente, desempenha um papel crucial neste momento de conformação, de reconfiguração do sistema internacional. E é muito importante também que se estabeleça esse diálogo direto, sem intermediação, porque, evidentemente, o conteúdo político, as pressões políticas são muito importantes e para a boa compreensão entre o Brasil e a China é fundamental que esse diálogo se dê diretamente e não por intermédio de outros. Falar de sistema multilateral, evidentemente, hoje em dia, nós não podemos ignorar o fato de que o sistema passa por uma crise e que não é de hoje, não é de poucos anos. Pelo menos desde o início do século, os mecanismos de produção de normas multilaterais e o próprio funcionamento das organizações multilaterais perderam muito dinamismo e eficácia. E em muitas organizações, algumas extraordinariamente importantes, vive-se uma situação de virtual paralisia. O caso da OMC, onde eu trabalhei durante muito tempo, é emblemático. Começou com a paralisia do pilar negociador da OMC, que se traduziu no fracasso da rodada Doha após anos e anos
de negociações. Apesar de alguns resultados importantes, como a conclusão do acordo sobre facilitação de comércio, o ritmo e o escopo das negociações da OMC estão absolutamente aquém do que se faz necessário para a regulamentação do comércio internacional. E, mais recentemente, até mesmo o pilar de administração dos acordos da OMC e de implementação de suas regras se viu comprometido de forma frontal, com o bloqueio do processo de seleção para selecionar membros do órgão de apelação e pela adoção, em larga escala, de medidas frontalmente contrárias às normas. Eu recordo aqui, aliás, que no período final do GATT, nos anos 70 e 80, o sistema foi enfraquecido pela adoção de normas que se chamavam de área cinzenta. Eram normas que não eram propriamente permitidas, mas também não eram claramente proibidas. Elas eram essencialmente contrárias ao espírito do sistema. Hoje em dia, o que nós vemos na OMC é, sim, a adoção de medidas que são clara e frontalmente contrárias às normas aplicadas em larga escala e com impunidade devido à paralisia do sistema de solução de controvérsia. E o multilateralismo comercial não é o único que enfrenta problemas, né? O desarmamento, o controle de armamentos sofreram revés importantes. A área ambiental, que o embaixador Paulino conhece muito melhor que eu, e combate mudança de clima, tem tido alguns resultados, como os que nós vimos na última COP26, mas, ainda assim, falta muito por fazer e temas absolutamente fundamentais para os países em desenvolvimento, como questões como adaptação, financiamento climático, perdas. Congelou, Paulo? Alô? Paulo? Eu acho que congelou, né? Vamos passar, Marcos. Eu ia, depois do Paulo, passar a palavra para o Marcos para introduzir os participantes. Então, se o Paulo retornar, nós damos a palavra a ele. Está de acordo, Marcos? Vamos lá. Bom dia a todos, bom dia, Pio, bom dia, embaixador Yang Amin, bom dia, Paulo, não sei se nos escuta, nossos palestrantes, é uma satisfação estar aqui. Eu acho que nós tivemos os discursos introdutórios, inclusive do Paulo, que ficou no caminho, mas ele já levantou uma série de pontos interessantes, mas os discursos introdutórios dos três já trouxeram muito claramente o tema do debate de hoje, né? Entender de uma forma mais clara as posições chinesas e os novos conceitos que a China traz à diplomacia, e a diplomacia multilateral em particular, e a formação de uma nova ordem internacional. Nós temos três excelentes palestrantes e temos o privilégio de ter como comentador do debate o embaixador Paulino Franco de Carvalho Neto. Vamos começar com o presidente do CIAS, o embaixador Shibu, que tem uma história no planejamento diplomático chinês e tem uma história também como diplomata. Foi embaixador junto à ASEAN, foi embaixador no Chile, até muito recentemente, até 2020, autor de um livro intitulado Say No to Wars, Comments on American Identity and International Politics. É alguém que certamente trará inputs muito interessantes ao nosso debate. Eu apresentarei os demais na medida em que eles tiverem que fazer as suas apresentações. Começo, então, com o embaixador Shibu. Shibu, a palavra é sua, que vai falar, então, sobre o tema... ok, vai em frente. Muito obrigado pela organização deste seminário, né, organizado pelo meu instituto, Embaixada da China no Brasil, e também o SEBRE, para falar do multilateralismo e as visões diplomáticas da China. Apesar de que os dois países ficam distantes, né, geograficamente, mas somos
dois grandes países em desenvolvimento com relevância internacional, compartilhamos vários interesses comuns. De grande satisfação ver que o senhor embaixador Yang Wanmin, que é um grande amigo meu, é uma satisfação vê-lo, né, nessa ocasião. Também cumprimento o senhor José Bill Borges, o embaixador Paulo Isfaledi, o embaixador Caramuru, o embaixador Paulino. E eu acredito que, se não fosse por causa da pandemia, estivéssemos juntos, né, em alguma cidade brasileira para fazer esse intercâmbio, para falar da conjuntura internacional e também os problemas enfrentados pela China e pelo Brasil. Não podemos evitar olhar esses problemas, esse cenário, em dois aspectos. Primeiro, o que aconteceu com esse mundo e também o que devemos fazer. Sobre o que aconteceu com o mundo, eu acho que tanto a China como o Brasil enfrentamos os mesmos desafios. Temos uma pandemia. Essa pandemia impactou bastante, né, nos nossos dois países, na nossa vida, na nossa economia e também no fluxo de pessoas, de viagens internacionais. E, por outro lado, ha sido outro exemplo, que é o multilateralismo, o protecionismo, e que estão em ascensão, e como cada um dos países do mundo deve lutar contra o unilateralismo, o conservanismo e também evitar o protecionismo. Isso é um desafio colocado na frente da China e do Brasil. Além disso, há certas pessoas no mundo de hoje, eles abraçam a sua mentalidade de Guerra Fria e a mentalidade de jogo zero, de soma zero, ainda desenvolve esses confrontos entre grupos diferentes e também desenvolve uma nova Guerra Fria, e isso é contra a tendência dos nossos tempos. Além disso, a economia do mundo está passando por uma crise, a maior crise depois da Segunda Guerra Mundial. Os principais blocos, as principais economias do mundo estão impactados negativamente ao mesmo tempo, com prejuízos às cadeias internacionais de suprimento e também de valores. Muitas economias estão sofrendo, né, da desaceleração. Governos de vários países lançaram estímulos para a sua economia, não pararam de lançar moedas no mercado, e isso aciona uma inflação fenomenal a nível mundial. Portanto, isso traz também muita instabilidade e incerteza nesse cenário econômico do mundo. Diante desses desafios, desses problemas, a China e o Brasil, como dois grandes países em desenvolvimento, temos nossa responsabilidade de unir forças com outros países para encontrar uma resposta e trazer as nossas contribuições para a paz e o progresso do mundo. Agora chegou a outra
veio outra pergunta, né? O que devemos fazer? O presidente chinês Xi Jinping, em várias ocasiões, comentou exatamente esses dois pontos, né? Essas duas perguntas, o que aconteceu com o mundo e o que devemos fazer nessas circunstâncias. E o presidente Xi Jinping também apresentou suas propostas, suas visões sobre as soluções chinesas, o que os países em desenvolvimento, como o Brasil, que papel esses países devem assumir nesse cenário. Portanto, eu gostaria de fazer um resumo, né, dessas ideias, propostas apresentadas nesses discursos do presidente Xi Jinping. Eu vou fazer uma análise sobre esse assunto. Primeiro, devemos fazer um alinhamento das políticas macroeconômicas para desenvolver um progresso econômico, um crescimento econômico equilibrado e também inclusivo. Temos que lidar com a pandemia e, ao mesmo tempo, assegurar o crescimento econômico para viabilizar uma recuperação mais significativa da economia do mundo. Temos que ter confiança do nosso futuro para mudar a força matriz para as nossas economias, para colocá-la num trilho de crescimento sadio, sustentável. E o segundo ponto é que temos que refutar os preconceitos ideológicos para buscar cooperações de benefícios comuns. Não há duas folhas iguais no mundo, assim como não há duas culturas, duas histórias iguais. Não há superioridade ou inferioridade entre esses países, entre essas culturas, essas histórias. O que vale é que o sistema social aplicado é condizente com as realidades nacionais e tem apoio do seu povo e se contribui para a estabilidade, a estabilidade social, para o bem-estar do povo e também para o crescimento econômico. O terceiro ponto é suprimir essa lacuna de crescimento entre países ricos e países mais pobres. Isso tem a ver com a questão de equidade, uma diferença, né, no momento em que a diferença entre sul e norte está cada vez maior. Isso coloca um grande desafio para a comunidade internacional. Os países ricos industrializados devem honrar seus compromissos para assegurar os interesses de crescimento, de desenvolvimento dos países em desenvolvimento, para compartilhar todos os frutos, todas as oportunidades desse crescimento. O quarto ponto é que temos que juntar forças para lidar com os desafios globais, para construir um melhor futuro para todos nós. Nesse mundo de globalização econômica, crises sanitárias como a pandemia pode repetir no futuro próximo. Portanto, essa governança na saúde pública precisa ser reforçada. Estamos cientes de que a Terra é o único lar nosso, de toda a humanidade. Portanto, temos que tomar medidas para promover a sustentabilidade. Isso tem todo a ver com o nosso futuro como ser humano. E esses desafios globais não podem ser mitigados por a força de um único país ou de alguns países. Precisa de todos os países. Como o presidente Xi Jinping havia falado, que o nosso planeta Terra é como se fosse o nosso lar, estamos no mesmo barco, rumando para a mesma direção. Por isso, esses desafios globais exigem uma resposta global, exige uma parceria global. E o quinto ponto é que temos que seguir
a inclusão e não evitar o confronto e evitar a exclusão. Os assuntos do mundo devem ser resolvidos por todos os países por consultas amistosas, amigáveis e negociações. Não podemos formar grupos pequenos e excludentes ou praticar uma nova guerra fria ou desassociação ou aplicar sanções contra os países sem qualquer motivo. Isso, com certeza, vai criar divisões entre as pessoas, entre os países, e isso só vai levar o mundo para um estado de divisão. E um mundo em divisão não vai certamente ter a capacidade de lidar com os desafios globais. E isso vai colocar a humanidade num beco sem saída. Nesse contexto, temos que trabalhar para construir uma comunidade de futuro compartilhado. Isso quer dizer que há esse destino da nossa humanidade, esse futuro deve ser levado em consideração por todos os países, incluindo todas suas estratégias de crescimento nacional. Os interesses dos outros devem ser levados em conta também. Ou seja, com o nosso próprio crescimento, com o nosso próprio desenvolvimento, vamos contribuir para o crescimento e o progresso do mundo inteiro. Portanto, esse futuro compartilhado, né, vai ser uma responsabilidade que deve ser assumida pelos principais países em desenvolvimento, como a China e o Brasil, e, portanto, estamos dispostos a fortalecer essa comunicação com nossos colegas de think tanks, e também deixo aqui o convite aos especialistas, ao presidente Borges e outros amigos brasileiros do SEBRE aqui para visitar o nosso instituto aqui em Pequim. Vamos levar adiante esse diálogo, essa comunicação para fortalecer a nossa confiança, o nosso atendimento, e com isso vamos contribuir para o progresso social, para o desenvolvimento econômico e para o bem-estar da nossa população. Contribuir com nossas ideias, com nossas propostas e recomendações. Muito obrigado a todos, mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado, embaixador Xu. Nosso próximo palestrante é Liu Qin, vice-presidente do CIES, que vai falar sobre governança global. Liu Qin é também diretor do Departamento de Segurança da Ásia e do Pacífico. Ele é um PhD pela Renmin University, na área de estudos de ciência política. Também foi um visiting scholar na Universidade de South California. Ele tem um extenso trabalho de estudos e análise e textos sobre as relações internacionais. É uma satisfação tê-lo aqui conosco. Liu Qin, a palavra é sua. Minutinho só, Marcos, só para falar, avisar ao Paulo que no final nós passamos a palavra para ele concluir a fala. Ótimo. Liu Qin. Acho que agora nos perdemos um pouco, né? Ok. Senhor embaixador Yang Wanmin, senhor José Pio Borges, presidente do SEBRE, senhor embaixador Paulo Isfalete, é com grande satisfação participar deste evento e falar sobre o tema do multilateralismo e o futuro global compartilhado. A minha fala vai dividir em duas partes. Em primeiro lugar, é sobre os desafios globais que nós
enfrentamos. E segunda parte é sobre essa comunidade de futuro compartilhado e como devemos promover a construção desse futuro compartilhado. Estamos diante de vários desafios globais em 5 aspectos. Tem aspectos humanos e também aspectos naturais. Primeiro, temos uma pandemia, que é uma crise sanitária global, como mencionado pelo embaixador Chipu. Eu vou acrescentar mais alguns pontos. A pandemia continua se propagando no mundo com novas variantes, e como essas variantes vai afetar nossa saúde e quanto essas variantes vão perder o efeito, ninguém sabe dizer. Mas enquanto isso traz impactos negativos à nossa produção, à nossa vida, à nossa economia. Segundo um relatório de FMI, a pandemia no mundo está impactando fortemente a economia mundial e vai ser pior, a seu efeito negativo vai ser pior que a crise financeira em 2008. E a pandemia no mundo deixa claro que toda a humanidade está no mesmo barco, estamos enfrentando o mesmo destino, o mesmo futuro. O segundo aspecto é a questão ambiental, ou seja, uma crise ambiental. Estamos num momento bem crítico para lidar com a poluição e também a perda de diversidade biodiversidade. Estamos à beira de um colapso. Nos últimos 10 anos, as calamidades naturais trouxeram mais de 600 bilhões de dólares, a soma das últimas 4 décadas de perdas. Um dos principais problemas ambientais é a mudança climática. Em 2019, a emissão de carbono chegou a um novo pico. Em 2020, a temperatura já subiu 1,2 graus centígrados do que antes da Revolução Industrial. Isso quer dizer que sobrou pouco tempo, vamos dizer assim, para nós, né, lidar com esses problemas para proteger nosso lar. E terceiro aspecto é sobre uma crise financeira. Devo dizer que nunca saímos, não é, desse mal-assombrada crise financeira nos últimos anos. Ela se manifesta de uma forma ou de outra, e isso causa a injeção, né, maior injeção de moedas no mercado e a alta de inflação. Nos últimos anos, nos últimos momentos, os Estados Unidos está adotando uma política monetária mais restritiva, e isso também tem seus reflexos nos outros países, e consequentemente, vai trazer uma desaceleração da economia mundial, e isso impactará também na produção industrial de um país, na estabilidade política e social de um país. E quarto aspecto é o terrorismo. O terrorismo foi uma pandemia, vamos dizer assim, no século passado, e é uma das prioridades na área de segurança do mundo neste século, do século XXI. Mas os Estados Unidos anunciaram que já concluíram essa luta contra o terrorismo, mas o solo
para o crescimento do terrorismo nunca foi eliminado. Ainda enfrentamos crises, riscos de que o terrorismo vai ampliar a sua atuação e também adotar novas tecnologias. Por exemplo, na África, no Oriente Médio, no Afeganistão, ainda está em ascensão as atividades terroristas. Nos países da Europa e nos Estados Unidos, essa tendência também está em ascensão, sobretudo nos Estados Unidos. Nos países emergentes, como no Sudeste Asiático, também esses países também tornaram alvos, né, para o terrorismo. A internet está se tornando uma principal ferramenta para as atividades terroristas também. O quinto aspecto é sobre a proliferação nuclear. Nesse momento, temos problemas, questões nucleares no Irã e também na Coreia do Norte. Essas questões estão longe de ser resolvidas, de certa forma paradas. Agora surgiu novas questões nucleares, por exemplo, na Austrália. Os Estados Unidos adotaram critérios duplos para a proliferação nuclear. Se a arma nuclear proliferar, de fato, isso pode alimentar ainda de forma ainda mais, né, o terrorismo internacional. Armas nucleares podem chegar na mão de países e de outras organizações não institucionalizadas. Bom, isso leva ao meu segundo ponto, de que o nosso mundo, né, forma uma comunidade de futuro compartilhado. Estamos morando numa aldeia, né, que é chamada a Terra. Qualquer problema no mundo pode ter seus reflexos no nosso país, na nossa vida. Sobretudo durante a pandemia, deixou mais claro ainda, né, que o nosso futuro está intimamente interligado. Os desafios globais não deixam ninguém para fora e consegue lidar com isso por conta própria. Portanto, todos os países devem assumir sua responsabilidade e para agir de forma coordenada para promover a paz e o progresso do mundo. O Partido Comunista Chinês, no seu 18º Congresso, apresentou que, ao construir uma comunidade de futuro compartilhado, vamos buscar não só nossos próprios interesses, como interesses dos outros países, levar o interesse dos outros países em consideração, vamos compartilhar a responsabilidade com todos e contribuir com todos para o futuro da humanidade. Isso estabelece um norte para a diplomacia chinesa e também constitui a responsabilidade e a obrigação para todos os países. Nós devemos unir as forças para trabalhar nessa frente. E eu vou falar um pouco a seguir, eu dar algumas ideias pessoais, não propostas pessoais, para a construção dessa comunidade de futuro compartilhado. Primeiro, uma visão de segurança do mundo, um novo conceito de segurança do mundo. Temos que olhar essa questão de uma perspectiva totalmente nova. A segurança é do mundo inteiro, não é de determinado país. Temos que evitar essa mentalidade de jogo de soma zero. Temos que
tomar a iniciativa, ser mais proativo para construir um novo sistema de segurança, um novo arcabouço institucional de segurança do mundo. Temos que mudar drasticamente a nossa visão sobre essa questão. Vamos construir novos conceitos de segurança e rejeitar a mentalidade de Guerra Fria ou a divisão artificial, formação de grupos disputantes. Temos que trabalhar para um conceito de segurança, né, mais sustentável, mais inclusivo. O segundo ponto é a construção de novas relações internacionais. A segurança tem que ser implementada nessas novas relações. E isso, portanto, exige uma renovação do modo operante. Isso tem que se basear no respeito mútuo, é o fundamental, e também se baseia na equidade e justiça, isso é o princípio, assim como a parceria para ganhos mútuos, isso vai ser o meio para alcançar essa nova relação internacional. Portanto, temos que formar parcerias de consultas amplas, de negociações, de resultados compartilhados. Isso tem que ter a participação de todos e não de poucos países para ditar as regras. E vamos também trabalhar com a abertura, com a inovação e inclusão. Vamos manter a harmonia enquanto preserva as diferenças. Não há superioridade ou inferioridade, não há bom ou mal ou ruim. Todas as flores de um jardim são bonitas. O terceiro ponto é defender o verdadeiro multilateralismo. São tantas as questões internacionais mundiais. Todas as questões exigem a nossa colaboração, a nossa contribuição de ideias, de conhecimentos. Todos os países são iguais, independentemente do seu tamanho. Ninguém consegue cuidar de todos os assuntos internacionais por conta própria ou ditar o futuro de um outro país, um terceiro país, ou fazer o que bem entender neste mundo. Ou dividir os países do mundo em várias categorias. Nenhum país tem esse direito. O unilateralismo não tem saída, portanto, temos que defender a consulta conjunta, né, negociação, e também partilha dos resultados, dos frutos do desenvolvimento. O futuro do país deve estar na mão de todos. Esse multilateralismo, falso multilateralismo, excludente, isso não tem futuro. Isso só tem a ver com o pensamento de Guerra Fria. Portanto, temos que defender o verdadeiro multilateralismo, e isso exige que todos os países devem sustentar a autoridade da Organização das Nações Unidas e seu papel central na governança internacional. E também, eu queria salientar também que temos que adotar ações concretas. Tudo isso não se resume, né, numas falas fiadas. Temos que adotar medidas concretas. A ONU, por exemplo, deve lidar com os problemas de desenvolvimento. Isso deve orientar todas as suas ações para promover um crescimento equilibrado
a implementação da Agenda 2030, a defesa dos direitos humanos, a resposta à crise sanitária e outros desafios, outros problemas de segurança não convencionais. Tudo isso deve ser a prioridade do momento para a ONU, para construir um sistema de governança mais aperfeiçoada. O desenvolvimento deve ficar numa posição central dessa governança, nova governança, tem que respeitar o direito de sobrevivência e também de crescimento de cada um dos países. E isso vai ajudar-nos a dar o primeiro passo nessa construção do futuro compartilhado. Obrigado a todos. Muito obrigado. O nosso próximo orador é Song Juin, diretor do Departamento da América Latina, do CIIS, que vai falar sobre o novo tipo de relações internacionais. Song Juin também é um acadêmico de bastante experiência, PhD em Relações Internacionais pela Escola da Universidade de Pequim, alguém que tem extenso engajamento em pesquisa sobre os temas internacionais, sobre a diplomacia, com um foco especial na América Latina. Song Juin, a palavra é sua. 尊敬的杨万明大使、保罗·瓦莱大使、博尔热斯主席、卡拉穆鲁大使、利图副部长，非常高兴 Respeitável embaixador Yang Wamin, 有这个机会 和巴西方面 respeitáveis senhores, é uma alegria ter essa oportunidade de estar compartilhando esse momento e os meus estudos com vocês. Quando o Instituto de América Latina estava sendo inaugurado, tivemos a presença dos embaixadores e como convidados VIPs. E eles fizeram os discursos. E a primeira vez que fizemos essa pesquisa, a visita, foi no Brasil. Era 45 anos da relação Brasil e China. E a embaixada chinesa no Brasil nos deu um grande apoio para a realização da visita. E esse ano nós conseguimos assinar, as instituições conseguiram assinar um memorando de entendimento de cooperação. E hoje estamos agora nesse seminário. A perspectiva de parceria futura é de crescimento, para que realizamos pesquisas em conjunto. As duas lideranças que falaram como da comunidade de um futuro compartilhado, eu gostaria de falar, então, sobre o novo cenário de relações internacionais e a nova relação internacional. Eu trouxe 3 temas. O que é o novo cenário de relações internacionais? Segundo, qual a necessidade desse cenário? E 3, como construir? Sobre esse novo cenário, a primeira vez que foi falado foi em 2013, na Rússia, quando se propôs um novo relacionamento internacional com cooperação de benefícios mútuos. E se indicou a necessidade de colocar esse espírito na diplomacia e na política chinesa. E o presidente Xi Jinping, o secretário, ele falou sobre seguir a Carta da ONU e para a construção, que também segue esses mesmos princípios e espírito.
E a palavra-chave é cooperação de benefícios mútuos. Em 2017, quando teve a plenária, foi acrescido mais 2 termos. Além da cooperação de benefícios mútuos, foi colocados também a respeito e a justiça. Respeito mútuo. Isso aí é uma prerrogativa. Independente do país, se ela é forte, grande, ou um país menos desenvolvido, a pré-condição, pré-requisito é construir esse relacionamento com respeito, para que para ir em direção a um desenvolvimento justo. Cooperação substituindo disputas. Então, novas relações. O novo está onde? O que tem diferente do velho? O que é o velho? Velha relação internacional. Claro, há interpretações diferentes, mas basicamente são os conceitos dominantes do Ocidente, porque nós sabemos que esse conceito começa em 1948, esse último século, com o crescimento, com a ascendência do mundo ocidental, o conceito adotado é do Ocidente. Então, o seu cerne, ele não é justo, ele não é igualitário, desembocando no final por imperialismos e autoritarismo. Então, quando nós falamos de novo, é cooperação para substituir disputas. É um novo caminho para o relacionamento entre os países. E a formação tem 3 camadas. São relacionamento entre potências, relacionamento com os vizinhos e relacionamento mundial. Eu tenho como princípio que a China, nesse relacionamento com o mundo, constrói um relacionamento estável, pacífico, e aprofunda esse relacionamento com os países vizinhos. E aprofunda essa parceria com os países em desenvolvimento. Sobre potência, sobre relacionamento com potência, isso aí é um tema que é de grande atenção de todos, como China, Estados Unidos, China, Rússia e China, países da União Europeia. Por exemplo, o relacionamento com a Rússia, ela está indo de uma forma muito fluida e tem aumentado, aprofundado com o tempo. No dia de ontem, Xi Jinping teve reunião com o Putin e ele enfatizou dessa atitude de coragem de um grande país na defesa de justiça e igualdade. E fez uma avaliação muito positiva do relacionamento entre a China e a Rússia. Em relação com a China, com os Estados Unidos, existe uma zona não muito clara por parte dos americanos, porque acreditamos que os americanos acreditam que quando há emergência de uma nova potência, desloca a potência velha ou anterior. Então, isso poderia trazer e gerar impactos para a posição dele. Mas a China, essa emergência da China é uma emergência pacífica e nós damos grande prioridade a esse relacionamento. E relacionamento com os países vizinhos. Isso aí é prioritário, é uma direção.
mas fazer a relação com os países vizinhos é bem difícil, é complexo, porque entra também a questão de terras. Então, quando estamos com esse relacionamento com vizinhos, nós temos o conceito de proximidade, de honestidade, de inclusão e benefícios. De uma forma geral, apesar de ter alguns problemas, algumas rusgas e atritos com alguns países, mas, de uma forma geral, nós estamos caminhando estavelmente. E para os relacionamentos estratégicos, a nossa direção é de a substituição de conflitos e atritos por cooperação. Esse novo relacionamento, da onde que vem esse pensamento? Vem do pensamento marxista, porque sabemos que o Partido Comunista Chinês é muito ele é baseado no pensamento marxista. E no pensamento marxista ele tem amplas críticas contra autoritarismo e imperialismo para corrigir alguns excessos que acontecem no mundo ocidental. Tem também a influência de filosofias tradicionais chinesas, que vem com um grande lema de que tudo que está abaixo dos céus é público. E tem a harmonização, equilíbrio, aplicado também para a política. E acredita que contradição ela pode ser dirimida, resolvida. Não que competição, disputa, seja o centro, o núcleo de um relacionamento. Na China há um ditado, cada coisa tem a sua beleza, e as belezas não competem, elas não são competitivas, né? Um não desloca a outro, e a existência de todos eles torna o mundo ainda mais belo. E isso é bastante diferente do raciocínio ocidental de disputa, de competição e de forma de desenvolvimento. Por isso, quando a gente vai para esse novo caminho de relacionamento internacional, a gente coloca a justiça e de igualdade nesses conceitos. O novo pensamento da diplomacia chinesa, 70 anos da nova China, sempre continuamos num caminho da independência, não interferência dos assuntos domésticos. Até esse momento, continua sendo o farol da diplomacia chinesa e sendo amplamente aceito. E a nova relação internacional e a comunidade de futuro compartilhado. Qual a relação desses dois conceitos? A criação dessa comunidade de futuro compartilhado é uma direção, é um destino. O novo relacionamento internacional, ele é o caminho, como dito anteriormente, o não conflito, a cooperação, para esse caminho, essa é a condição para chegar nesse destino. Segundo ponto, o que é o novo... Esse é o primeiro ponto que eu quero apresentar. O que é novo relacionamento internacional? E o segundo, como construir esse novo relacionamento internacional? Como foi dito anteriormente, o que está acontecendo com o mundo? E agora? E para onde que vamos? Então, quando a gente fala de novo relacionamento internacional, a gente compara com o velho. O velho que, quando encontra dificuldades, ele tem insuficiências.
E para onde que vai? Onde esse novo relacionamento internacional, dentro do conceito ocidental, ele não consegue procurar achar essa solução para os problemas que aparecem. Então, tem esse limite e esse risco. Não é que não tem essa validade. Há lugares que são válidos, mas há contradições que não conseguem ser dirimidas. E esse conceito, ele foi de uma época, de um contexto. E agora, com essa mudança no contexto internacional, os países chineses, os países orientais que eram mais atrasados, eles estão emergindo e têm mais poder da palavra, conseguindo expressar sua própria visão. Então, para esses teorias ocidentais, nós temos também nossas ideias, nossos pontos de vista, como de paz. Uma parte vem da influência ocidental, por exemplo, da Europa, esse separatismo europeu, a guerra após a guerra teve uma série de conceitos de obtenção de paz. Claro, foi dentro desse contexto. E a China também tem os seus próprios conceitos dentro dessa nova conjuntura de mudanças. Por exemplo, os que foram citados anteriormente, teorias como ameaças da China, a emergência perigosa da China, imperialismo chinês, autoritarismo chinês. Essas teorias são muito fáceis de gerar atrito e tem muitos erros. Se todos ficarem usarem essa teoria para olhar a China, existe um risco muito grande. O cientista americano, ele falou uma vez, se os Estados Unidos olhar a China como o inimigo, no final das contas, a China vai acabar se tornando um inimigo. Então, além do relacionamento entre duas potências, entre China e Estados Unidos, como o diretor falou, que muitos desses problemas hoje, eles não têm uma solução pelo conceito ocidental. Então, esse é um déficit real. E a China está num desenvolvimento que ela já está amadurecida para desenvolver suas próprias teorias, ter suas próprias conclusões. E também pode moldar esse novo relacionamento e oferecer as respostas a seu jeito. Então, essa emergência pacífica chinesa, ela chama a atenção do mundo. A China já se tornou a segunda maior economia do mundo, é um modelo para muitos desenvolvimentos, e a diplomacia pacífica, não somente a teoria, ela é implementada, ela é prática, orientando os países e a população para como construir uma relação internacional diferenciada. E aí a gente entra na terceira pergunta, que é como construir esse cenário. O ministro de Relações Internacionais, Wang Yi, ele falou que a China, baseada em sua própria experiência, ela está construindo um novo relacionamento internacional. Eu acredito que a prática chinesa pode ser uma referência para o mundo. Inicialmente, na política, a China está criando uma nova forma de relacionamento entre países.
Por exemplo, existem os parceiros estratégicos. Não quer criar aliados, mas países parceiros. E o relacionamento estratégico ele já está distribuído em diversos lugares do mundo. Em 1993, o primeiro país com que a China teve a estratégia, a parceria estratégica foi o Brasil, foi no ano de 93. 不同点在于什么呢？它不设假想敌，不针对任何的第三方，它体现了和平性、平等性、包容性。这是在政治上，在经济上呢，中国呢推动形成了包容性发展的新格局。这个我们一直呢就是倡导以公平。Na economia, também tem um conceito novo de desenvolvimento. E somos também signatários da Agenda 2030 da ONU, e juntamente com a iniciativa de Cinturão em Rota. Essa é a maior plataforma de desenvolvimento econômico. O secretário Xi Jinping também propôs 8 áreas de desenvolvimento. Reduzir o gap que existe entre países desenvolvidos e não desenvolvidos. E se vocês olharem para a política doméstica chinesa, tem também um conceito de prosperidade comum. E isso é igual ao conceito de inclusão nas relações internacionais. Então, nós advogamos por esse desenvolvimento mais igualitário pelo mundo, desenvolvimento econômico, sem interferência nas políticas domésticas, e não uso de armas. Nisso, a China já fez uma grande contribuição. E tem também a contribuição para 文明交流互鉴的这么一个新的气象，这是中国在过去我们认为呢，这个文明不分高下不分优劣，每个文明都有它自己独特的价值，所以我们呢也打造了很多的平台，比如我们这个创办了太湖世界文化论坛。还有召开了亚洲文明对话大会。在这个拉美方面呢，我们中拉也有文明对话的这个论坛。我想呢，通过这种文明的对话，可以更好的就是说为我们的政治外交，这个促进人民之间的相互了解，搭建很多的桥梁和平台。那么最后呢，我觉着，我想中国在这4个方面已经做出了自己的外交实践，对构建新型国际关系。是非常有启示的，当然，构建新型国际关系绝对不是中国一家的事情，所以我们要奉行真正的多边主义。我想最近这一次我们提多边主义一定要加上先令语。刚才我注意到刘庆书院长特别强调了要真正的多边主义，而不是假多边主义或者伪多边主义。如果搞小集团政治，看似好像是多边，实际上。它是一种假的多边主义，真正的多边主义是能够把所有的国家都。O verdadeiro multilateralismo inclui todos os países, não divide em categorias, divide por ideologias. Portanto, temos que defender esse sistema internacional centrado na ONU. E nesse processo, a China e o Brasil podem assumir um protagonismo. A China já fez sua parte, mas sem a participação, sem a cooperação com o Brasil, não teríamos essa nossa parceria estratégica global. E, portanto, juntos vamos fazer maiores contribuições. Já estamos estabelecendo
bom exemplo no âmbito bilateral e também nos fóruns multilaterais como o G20, BRICS e outros. Também estamos desenvolvendo uma cooperação muito proveitosa. E neste mundo de hoje, muitas pessoas estão perplexas de que para onde vão evoluir as relações internacionais. Será que vamos cair numa nova Guerra Fria? Por isso, temos, como nossos dois países, né, como importantes atores no cenário internacional, temos que assumir essa responsabilidade e nossos think tanks podemos desenvolver novos diálogos como este, para conversar, por exemplo, hoje conversamos sobre a diplomacia chinesa, sobre a visão da China do mundo, e gostaríamos também de ouvir os comentários dos colegas brasileiros. Obrigado a todos. Muito bem, muito obrigado, Sondoin. Agora, então, vamos passar a ouvir os brasileiros, como você sugere na parte final da sua contribuição. Paulo, você gostaria de complementar a sua apresentação inicial? Sim, obrigado. Eu vou falar muito rapidamente, porque a minha conexão está apresentando problemas aqui, mas eu até fui beneficiado por ter assistido à apresentação dos colegas chineses. Eu acho que fica claro, enfim, e nós já sabíamos isso mais ou menos, que no plano dos princípios e da visão geral existe uma convergência bastante ampla. Não identidade, mas certamente uma grande convergência entre Brasil e China em relação a certos princípios, como o respeito à soberania, a rejeição do unilateralismo ou dos hegemonismos. Agora, eu acho que é importante ter presente, também de uma forma assim, um pouco autocrítica da parte dos dois países, que, evidentemente, a China teve esse desenvolvimento extraordinário ao longo dos últimos 40 anos em um sistema, em um determinado sistema multilateral existente, que não foi criado por ela, mas que ela aprendeu a utilizar e a se beneficiar dele. O Brasil também, num grau menor, também se beneficiou do sistema multilateral. Isso faz com que os dois países, e talvez a China mais ainda do que o Brasil, tendam a ser um pouco conservadores. Ou seja, nós valorizamos muito o multilateralismo e nós queremos conservar o multilateralismo. Agora, o mundo mudou muito e é difícil imaginar que nós possamos voltar ao passado, ou seja, recuperar o multilateralismo como ele existia há 20 anos. A revitalização do multilateralismo passará por reformas. E eu acho importante que o Brasil e a China olhem também para esse futuro. E em relação a reformas concretas, evidentemente, nós teremos mais diferenças, alguns pontos importantes de reforma no qual o Brasil e China não têm posições idênticas, mas, por outro lado, como os chineses gostam de dizer mesmo que a China é o maior país em desenvolvimento do Oriente, o Brasil é o maior país em desenvolvimento do Ocidente, nós temos grandes capacidades, grandes experiências, grandes realizações. Então, o que nós possamos desenvolver em conjunto, em termos de análise, de proposições, terá muito peso. Claro que nós não podemos ser ingênuos, é difícil pensar em revitalização do multilateralismo no momento que se fala até mesmo em possibilidade de nova Guerra Fria, não é algo que dependa apenas da nossa vontade, disposição ou contribuição, mas é importante, sim, que os dois países tenham presente que a revitalização do multilateralismo passará por reformas, que o novo multilateralismo será diferente do que havia no passado. E, para isso, o papel dos think tanks, como o SEBRE e o Instituto Chinês de Estudos Internacionais, são absolutamente fundamentais, até porque eles têm muito mais condições de discutir isso de forma exploratória e de forma mais livre do que propriamente as autoridades dos dois governos. Mas é importante também que, mesmo no plano oficial, que nós utilizemos os mecanismos bilaterais que nós temos, como a COSBAN, para
discutir permanentemente os cenários, as ameaças e também o que nós podemos fazer juntos para recuperar o sistema multilateral. Muito obrigado. Excelente. Passa a palavra, então, ao embaixador Paulino Franco de Carvalho Neto, subsecretário de Assuntos Políticos Multilaterais do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, com uma palavra muito especial de agradecimento ao Paulino por ter tomado parte do seu tempo e vindo aqui participar desse nosso debate. Paulino, a palavra é sua. Muito obrigado, bom dia a todos. É para mim uma satisfação estar aqui. Agradeço aí o convite e a possibilidade de tratar de temas tão relevantes para os dois países. Quero agradecer mais uma vez ao SEBRE aí essa oportunidade. Aí cumprimento o nosso querido colega Marcos Caramuru, o presidente do SEBRE, José Pio Borges, todos os colegas, queridos colegas e amigos brasileiros e chineses. E eu vou aproveitar e partindo da premissa de que eu falo na minha condição de diplomata, de carreira, de secretário de Assuntos Políticos Multilaterais, e quero aproveitar esta ocasião para, ao apresentar muito brevemente as visões brasileiras sobre temas multilaterais e o que foi mencionado aqui, esse conceito de utilizado de um futuro comum compartilhado, deixar registrado para um público mais amplo que nos ouve aqui as visões brasileiras que coincidem em diversos sentidos com as visões da China sobre o tema. E, para tanto, eu vou, muito brevemente, eu não quero tomar muito tempo, já estamos no final deste nosso encontro, mencionar e tratar rapidamente dois pilares essenciais da nossa política externa, da política externa brasileira, no âmbito multilateral, que é a diplomacia da saúde e a diplomacia do desenvolvimento sustentável. São, enfim, duas prioridades estabelecidas desde do início da gestão do nosso chanceler Carlos França, está no seu discurso de posse, e que, sob a orientação do presidente Bolsonaro, ele todos nós temos levado a cabo essas duas vertentes aí que são fundamentais da nossa política externa, a diplomacia da saúde e também do desenvolvimento sustentável. E falarei muito brevemente aí, para que possamos notar as coincidências de visões entre Brasil e China sobre a nossa presença no Conselho de Segurança como membro não permanente a partir de 1º de janeiro de 2022, por um período de 2 anos. Todos esses temas, coincidentemente, são temas que estão afetos aí à minha secretaria, que passa por um processo de reestruturação e que terá, a partir do ano que vem, esse novo nome, Secretaria de Assuntos Políticos Multilaterais, e a partir de então, essa secretaria tratará exclusivamente dos temas políticos multilaterais. No que diz respeito à diplomacia da saúde, muito brevemente, como todos nós sabemos, a emergência de saúde, ela mobilizou os esforços sem precedentes aí de todos os países, Brasil, China, enfim, da comunidade internacional de modo geral. Nesse sentido, e no âmbito multilateral, o Brasil tem participado de iniciativas que promovem a solidariedade internacional na busca de soluções universais para essa crise sanitária. E o recente surgimento dessa nova variante, Ômicron, ela veio ilustrar o que sempre nós, Brasil e China, temos dito aí com muita frequência, que a fase aguda dessa pandemia, infelizmente, ainda não passou, e que nós temos que encontrar respostas comuns para enfrentar esse novo desafio. E as respostas terão que ser respostas globais, e não haverá segurança até que todos estejam seguros, ou seja, em que, por exemplo, haja uma vacinação, digamos, global, universal, em especial nos países em desenvolvimento. O Brasil e a China têm participado ativamente nesse contexto, seja em Genebra, no âmbito da OMC, e eu cito aqui como exemplo a COVAX Facility, o ACT Accelerator, que, de certa maneira, foi a primeira resposta à pandemia e que resultou
na configuração da COVAX Facility. O Brasil vem trabalhando, desde então, e a China também, para consolidar um arcabouço jurídico internacional que incentive aí a produção e distribuição de medicamentos pelo mundo todo. O Brasil, por exemplo, tem se engajado muito, como eu disse, no âmbito da OMS, da OPAS, que é o braço regional da Organização Mundial da Saúde, no âmbito do G20, e a China também, e no nosso âmbito regional aqui, que é o PROSUL. E isso tudo com o objetivo de fortalecer o nosso complexo industrial de saúde e contribuir para um acesso que interessa a todos, mais equitativos para a distribuição de vacinas, especialmente para os países de desenvolvimento. E menciono aí com muita satisfação que nós recebemos aí, com muita satisfação, digo, a decisão da OMS e da OPAS de apoiar o Brasil, juntamente com a Argentina, nos esforços que temos realizado para sediar centros regionais de produção de vacinas com tecnologia RNA mensageiro. O Brasil, nesse sentido, espera também contribuir, a exemplo da China, com os esforços globais para aumentar a cobertura vacinal nos países que têm tido menor acesso, por meio da doação, inclusive, de vacinas aos países que mais necessitam. No nosso caso aqui, no nosso entorno regional e nos países africanos. Nós vemos, evidentemente, a China aí como um grande parceiro no combate à pandemia, tanto internamente quanto no plano internacional. Nós somos, e temos reconhecido isso publicamente em diversas ocasiões, gratos aí ao apoio chinês recebido durante a nossa crise sanitária, no seu período mais agudo, em especial pelo fornecimento aí de insumos necessários para a fabricação de vacinas, e de que foram beneficiários tanto a Fiocruz, que permitiu aí a produção das vacinas AstraZeneca-Oxford, mas também em relação aí à cooperação Sinovac-Instituto Butantan, que tem sido muito profícua. Nós também cumprimentamos a China aí, pelo fato de ter convocado neste segundo semestre, no início do segundo semestre, em agosto, um fórum internacional sobre cooperação de vacinas e que contou com a participação do nosso chanceler Carlos França. Outro aspecto importante, ainda na área da diplomacia da saúde, nos seus aspectos multilaterais, nós temos todo o interesse em reformar a arquitetura global da saúde. A pandemia, evidentemente, aí revelou as limitações que todos nós vemos aí para o enfrentamento das emergências sanitárias. O Brasil tem apoiado aí fortemente um processo de revisão, e aí eu vou nas mesmas palavras do nosso colega Paulo Estivalé, da governança global, aí no caso da saúde global, especialmente com o fortalecimento da prontidão e da capacidade de resposta da OMS a emergências de saúde pública. Nós também queremos fazer parte, vamos fazer parte de um processo que foi lançado recentemente e que envolve a criação de um grupo de negociação intergovernamental para elaborar aí um novo instrumento, não se sabe qual será o seu caráter jurídico, para tratar de pandemias e que será complementar ao regulamento sanitário internacional. E eu sei que a China também tem uma presença muito consistente e muito forte nessa área. Passando agora rapidamente para o desenvolvimento sustentável, que é um tema que eu tenho especial apreço de acompanhar e de participar das reuniões. O Brasil se manifestou recentemente em Glasgow, na COP26, na COP da Mudança do Clima, numa posição de destaque, numa posição construtiva, nos debates, nas negociações sobre o tema. É um tema, evidentemente, talvez seja o tema fundamental hoje nas relações entre países, no contexto global, e, evidentemente, nós temos muitas preocupações, não só em relação aos temas ambientais de estrito senso, mas aos temas propriamente ditos de desenvolvimento sustentável e que sei que são caros também à China. Nós não temos razão alguma nesse sentido, e gostaria de deixar claro isso, para assumir uma atitude defensiva em relação aos temas de mudança do clima. Nós temos isso sim que aproveitar as oportunidades e explorar com uma estratégia muito clara e definida.
Nós, em Glasgow, atuamos de forma construtiva, buscamos os consensos, e nós queremos isto sim agora partir para a implementação do Acordo de Paris, propriamente dito. Basta citar um exemplo aqui, nós aderimos aí a um compromisso global para a redução de emissões de metano, nós aderimos aí à declaração sobre florestas, enfim, nós temos feito a nossa parte aí para cumprir os nossos compromissos. E esperamos, em especial, que os países desenvolvidos também possam fazer o mesmo, em especial em relação às energias fósseis. E para finalizar, é um assunto também extremamente relevante para o Brasil, e nós queremos aí ter um diálogo permanente com a China em relação ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Brasil foi eleito com uma belíssima votação recentemente, neste ano, com 181, no ano passado, melhor dizendo, 181 votos, um total de 190, é o nosso 11º mandato como membro não permanente do Conselho. Nós temos aí uma posição tradicional nessa área de defesa do multilateralismo, e uma postura independente e construtiva que coincide com as visões da China, claro, cada um guardando as suas perspectivas nacionais, e nós estamos seguros de que podemos cada vez mais colaborar também nessa área. Nós, a esse respeito, é sempre bom recordar que nós apoiamos a diplomacia preventiva, o mecanismo pacífico de solução de controvérsias, e defende que o recurso a medidas coercitivas ela apenas ocorra em último caso e devidamente endossada pelo Conselho de Segurança. Nós vamos defender, no nosso período de 2 anos à frente do Conselho, o papel de um Conselho que tenha um papel forte na prevenção e resolução dos conflitos, de acordo com a Carta das Nações Unidas. Nós também, eu estou informado de que há uma preocupação chinesa também, as tentativas que há de reinterpretação do mandato do Conselho e dos objetivos do Conselho de Segurança. E eu trato aí de um tema, a título de exemplo, que é, a nosso ver, uma indesejada securitização, melhor dizendo, da agenda de mudança do clima, que nós não consideramos algo que seja aceitável. Nós, evidentemente, não somos indiferentes aí a graves violações dos direitos humanos, especialmente em situações de conflito armado, e nós entendemos que o direito humanitário internacional tem um papel relevante a cumprir nesse contexto. Nós temos as nossas preocupações também na área de não proliferação e desarmamento, vemos com muita atenção a questão aí dessa iniciativa AUKUS de submarinos movidos à energia nuclear. O Brasil tem o seu programa específico, inteiramente pacífico, é uma tecnologia própria nossa, e nós contamos também com o apoio da China para que nós possamos levar adiante isso no âmbito da Agência Internacional de Energia Atômica. Enfim, durante o mandato do Brasil no Conselho de Segurança, nós vamos trabalhar para aprovar mandatos realistas, claros, condizentes aí com os meios e recursos disponíveis para as missões de paz. Nós queremos reforçar cada vez mais as negociações, a interdependência entre segurança e desenvolvimento, ela tem que estar muito clara na prevenção desses conflitos, bem como a necessidade de consentimento das partes para o uso de força, o que também coincide com a visão chinesa. Nós queremos cada vez mais ser vistos como um ator isento, um ator confiável, independente, o que reforça seguramente o nosso pleito, um pleito permanente, um pleito antigo, de nós termos um assento permanente no Conselho de Segurança. Enfim, só para complementar, o Brasil tem realizado aí no contexto aí da nossa entrada como membro não permanente no Conselho de Segurança, diálogos com diferentes países, e temos aí já previsto para o primeiro trimestre do ano que vem, o quanto antes, se possível, um encontro com os nossos colegas chineses para nós tratarmos de assuntos de interesse comum. Eu agradeço aí a oportunidade desse encontro, é sem dúvida muito oportuno, é didático, é produtivo, e o papel do SEBRE e do Instituto Correspondente Chinês de Estudos Internacionais é sempre muito bem-vindo, e nós, diplomatas, nós, funcionários, servidores do Estado e do governo, temos sempre muito que lucrar com isso. Muito obrigado.
Muito bem, obrigado a você. Com isso, nós chegamos ao fim desse diálogo. O tempo, já ultrapassamos o tempo que tínhamos previsto para esse webinar. Eu queria só dizer, como guisa de conclusão, que a China abriu a sua grande participação no cenário internacional, nos temas globais, com iniciativas muito pragmáticas, como o Banco Asiático de Infraestrutura, não é? E também a iniciativa Um Cinturão, Uma Rota, uma visão muito pragmática das relações internacionais. Agora, a China nos traz uma visão conceitual, e o conceito de uma comunidade global com futuro compartilhado, né? Essa visão conceitual, pelo que ouvimos essa manhã, envolve alguns temas a combater na visão chinesa, como o multilateralismo excludente, que foi mencionado aqui, e envolve os temas e conceitos a valorizar, como a igualdade soberana dos Estados, o benefício comum a todos os países de iniciativas internacionais. Com essa visão conceitual, a China propõe o tratamento de temas antigos e novos. Os temas antigos como a cooperação para o desenvolvimento, por exemplo, que necessita uma revitalização, não há dúvida alguma, e temas novos como o combate à pandemia e como vários outros que foram mencionados aqui, a construção de economia de baixo carbono, por exemplo. Eu acho que nessa releitura do multilateralismo, como mencionou o Paulo Chevalier, não se pode esperar simplesmente uma volta ao passado. Quer dizer, há que se olhar o futuro com visões novas, olhando temas antigos, relendo temas antigos, mas há que se olhar o futuro com visões novas e com expectativas diferentes das expectativas que tivemos no passado, né? E há que se olhar também o fato de que, se houver uma falência do multilateralismo, o regionalismo necessariamente prevalecerá. E o que será esse mundo em que um regionalismo forte vai conviver com um multilateralismo que, tanto na opinião da China quanto na opinião do Brasil, deve ser o multilateralismo forte? Isso é tema para muitos outros diálogos, mas eu acho que esse foi um diálogo inicial muito rico, muito produtivo. Queria agradecer a todos os participantes e passo a palavra, então, ao Pio Borges para os seus comentários finais e também para os comentários finais do Liu Ting, em nome do CIS. Obrigado, Marcos. Eu queria novamente agradecer ao embaixador Yang Huamin, ao embaixador Chubu, a todos os membros do CIS, ao embaixador Paulo Chevalier, ao embaixador Paulino Franco, pela participação brilhante. E queria chamar a atenção que esse tema de hoje congrega dois núcleos de trabalho do SEBRE, o núcleo Ásia/China e o núcleo multilateralismo. Ambos foram criados por sugestão da nossa querida conselheira Ana Jaguaribe, cujo falecimento foi uma perda irreparável para todos nós, e eu aqui aproveito para agradecer a carta de condolências do embaixador Yang Huamin, que muito nos emocionou. Felizmente, nós conseguimos que o nosso Márcio Caramuru assumisse, nosso conselheiro, a coordenação do grupo Ásia-China, que vem conduzindo com grande competência, e que agora, recentemente, o nosso conselheiro internacional, ex-ministro Antônio Patriota, que assumirá a coordenação do núcleo de multilateralismo, que tem como senior fellows o professor Carlos Milani e a professora Lia Valls. Portanto, esses dois núcleos e outros também do SEBRE, nós contamos muito com essa parceria com o CIAS, que eu acho que pode enriquecer muito os nossos trabalhos. Então, de novo, eu agradeço a parceria com a Embaixada da China, saúdo essa nova parceria com o CIAS, esse primeiro evento que tivemos em conjunto, e agradeço a todos a participação. Embaixador Yang Huamin, por favor.
Muito obrigado a todos. É diálogo, uma conversa excelente que mostra que temos amplas linguagens comuns, e temos o mesmo objetivo de promover ainda mais o multilateralismo do mundo, também para promover uma equidade, uma justiça do mundo. E, igualmente, que me fico atenção de que ambos lados consideramos que somos parceiros importantes, estratégicos, em promover o multilateralismo, para que podemos proteger os interesses comuns, não só de ambos lados, e também dos países em desenvolvimento, igualmente de todo mundo. E também temos a mesma agenda global e bilateral. Compartilho as visões do embaixador Paulino Franco, que neste momento, entre a China e o Brasil, que a parceria na combate à pandemia e às vacinas é uma parceria importante, e também que promover o desenvolvimento sustentável com o aprofundamento das nossas relações, das cooperações pragmáticas, inclusive os laços comerciais. E durante a conversa entre os dois chanceleres, que foi realizado no mês passado, não? Que também destacou as nossas prioridades culturais neste momento. Eu acho que tanto a China como o Brasil somos países em desenvolvimento, por isso podemos compartilhar muitos conceitos e muitos princípios da diplomacia. E podemos trabalhar conjuntamente para melhorar, para aperfeiçoar os mecanismos do diálogo, da cooperação, tanto dos órgãos internacionais como órgãos regionais. Neste sentido, a parte chinesa gostaria de aprofundar o diálogo e a cooperação com a parte brasileira, e também de manter e aprofundar nosso diálogo, que já vem tão fluido, já vem existente entre as partes. E também gostaria de parabenizar a parceria entre SEBRE e CIIS. Espero que entre SEBRE e o Instituto do Estudo Internacional da China pode realizar mais cooperações, intercâmbios e diálogos, para que pode promover um entendimento, aprofundar o entendimento e promover ainda mais as cooperações entre as think tanks, entre ambas partes. Para finalizar, gostaria de agradecer uma vez mais ao senhor presidente do SEBRE, José Bilio Borges, pela sua colaboração, e também gostaria de agradecer a Marcos Caramuru por presidir esta conversa, uma conversa tão frutífera, e uma vez mais agradecer ao senhor Paulino Franco, o secretário do Itamaraty, e meu amigo embaixador Esteban, por acompanhar este evento. Agradeço também ao Instituto do Estudo Internacional da China. Muito obrigado a todos. Obrigado, embaixador. Eu queria passar a palavra para o Dr. Liu Qin,
para encerrar também, em nome do CIIS, o nosso seminário. Por favor. 好，谢谢。今天呢，我们的 Hoje, 话题呢，非常的丰富。 os temas que foram discutidos foram muito ricos. Nós discutimos a conjuntura internacional atual, os desafios que tanto a China quanto o Brasil enfrentam. Também discutimos sobre o núcleo do raciocínio da diplomacia segundo Xi Jinping, o conteúdo e o contexto. Também discutimos o conteúdo sobre nova relação internacional e o caso do Brasil e China. Nós conversamos também sobre o multilateralismo, o que cada um compreende sobre esse conceito e as políticas. Desses temas que foram discutidos, dá para ver que os think tanks de ambos os países, os especialistas, possuem uma linguagem em comum e têm vários pontos em comum, enfrentando face a esses desafios internacionais, sendo nós países em desenvolvimento, nós temos a obrigação de darmos as mãos para juntos construir essa comunidade com o futuro compartilhado, dar a nossa contribuição. Eu achei a discussão de hoje extremamente aprofundada. Falamos de teoria, também falamos de práticas com resultados. Temos vários consensos. Eu realmente espero que os nossos dois think tanks, daqui para frente, possamos fortalecer nosso diálogo. Avançar na conversa. E construir, ser mais um tijolo na construção desse relacionamento bilateral. Agradecer ao embaixador Yang Wamin, agradecer ao embaixador Neto Estivalé, agradecer ao senhor Borges, esperamos que a pandemia melhore no menor período de tempo possível e que possamos nos encontrar, seja em Beijing ou seja em alguma cidade do Brasil. Pessoalmente, muito obrigado. Obrigado a todos.